Olá pessoal, bem-vindo ao canal Experiência da Vida. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, já passou dos 1.000 inscritos. Quero agradecer a todos os seguidores de Mavison Gonçalves que se inscreveram lá no canal. Você que não é inscrito ainda, vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like para acompanhar todos os vídeos que a gente tem postado aqui. Pessoal, hoje eu quero dialogar com vocês. Vamos abordar um tema um pouquinho também polêmico, mas que vamos aprender um com o outro aqui. Eu quero fazer uma pergunta a vocês que estão aí do outro lado. Me responda uma coisa: como vão vocês? Como está a criação dos seus filhos? Como está seus filhos nas suas casas? Vai tudo bem? Se for tudo bem, graças a Deus. Também, se não tiver, vamos dar algumas dicas como se comportar em algumas situações com seus filhos, né? Hoje mudou muito, né, as criações no século XXI, e é isso que eu quero falar com vocês. Essa semana eu estava lendo um jornal e me chamou muito a atenção, né, sobre nossas crianças, sobre nossos adolescentes, a quantidade de índice de homicídio entre criança e adolescente. Me chamou muito a atenção. Hoje a gente já está em 25% nas mortes de suicídio no Brasil. E eu fico me perguntando, pessoal, e pergunto a vocês aí, o que leva uma criança, um adolescente a cometer suicídio? Porque no tempo de eu criança, a gente só pensa em brincar, de estudar, não é? De fazer coisas de criança. Imagina uma criança de 7 anos, né, que eu vi no jornal, eu li, uma criança de 7 anos cometendo suicídio. Eu fico me perguntando o que é que está acontecendo com nossas crianças, com nossos adolescentes. O que a gente pode fazer para mudar isso? O que nós podemos orientar para mudar isso? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho 40 anos, fui criança, fui adolescente, e eu agradeço minha mãe por ela ter dado condições a gente ser criança, de ter impor, de pôr limite, né? Que isso é a base de uma formação de uma criança e de um adolescente. Eu quero compartilhar com vocês e dar algumas dicas para a gente ter muito cuidado com nossos filhos, com nossas filhas, né? Com algumas crianças que estejam perto da gente. Vamos lá. Nós sabemos que é muito complexo, né, a gente hoje educar uma criança, principalmente agora com redes sociais, né, internet, é muito complicado. Mas eu vejo que na época que eu era criança, eu não via falar, nem ouvi ninguém dizer que uma criança ela cometia suicídio ou que um adolescente cometia suicídio. Se isso acontecia, ficava isolado, era uma coisa isolada. Mas hoje acontece com muita frequência, né? O que a gente pode fazer para evitar isso? Vocês sabem que as crianças, ela é um computador, né? A cabeça da criança é um computador sem nenhum programa, né? Tudo que ela bota na cabeça dela é o que a gente ensina, o que a gente mostra, o que ela vê. Então, vocês pais, esse vídeo é para vocês, para a gente ter um pouquinho de noção e aprender alguma coisa aqui nesse vídeo. Vamos lá. Quando eu era criança e a gente ia para o colégio de manhã, se acordar de manhã para fazer as atividades do colégio, a gente ia para o colégio. Quando a gente voltava, a gente parava na frente de uma TV para assistir os Trapalhões. Não sei se você lembra dos Trapalhões. E depois dos Trapalhões, a gente saía para a rua para jogar bola, jogar pinhão, brincar de pega-pega e etc, etc. Quando chegava a tardezinha, a gente tomava um banho, tomava um café, ia assistir uma novela, né? Não essas novelas de hoje, mas as novelas de antigamente, eram uma novela construtiva. E depois que a gente assistia a novela, a gente ia estar onde estava nossa mãe, o pai, pedia: minha mãe, eu posso sair? E a gente saía para a rua, para lá jogar bola de novo, brincar de
de queimada, e etc, etc. E hoje, o que é que está acontecendo hoje? As nossas crianças, ela não tem mais isso. A nossa criança hoje, ela só vive dentro de um quarto isolado, né, no celular. Quando não é no celular, é no computador. E isso está afetando muito, muito, muito a formação e a base das nossas crianças. Por que isso está atrapalhando? Imagina, uma criança de 7 anos de idade, qual é o problema que ela tem na vida? Nenhuma. Mas se ela não é criança, ela não pode ser uma adolescente. Eu quero falar no sentido figurado. Se ela não é uma criança, se ela não fez parte de ser criança, de brincar, de correr, de ser criança, quando ela chegar uma pré-adolescência, ela já vai chegar vazia, sem base. É isso que eu quero dizer, né? E ainda tem um agravante mais ainda. Nós pais, né? Nós somos pais, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos e às vezes a gente quer ajudar tanto, né? A gente quer dar aos nossos filhos que a gente não teve. E às vezes a gente quer ajudar tanto que a gente termina prejudicando a vida deles. Como assim, Laura? Eu vou explicar, vou chegar lá. Na minha formação de criança, eu brincava como criança, mas minha mãe impôs limite. Eu não saía sem pedir a ela, né? Eu não ia numa geladeira, eu não comia alguma coisa sem pedir a ela, né? Enfim, eu tinha limite. Minha mãe impôs limite. Você só pode até aí. E hoje, muitas das vezes, os pais, eles não põem limite para os filhos, né? E os filhos, ele crescem sem limite, né? E chega uma situação que amanhã inverte as coisas. Se o pai não tiver cuidado, inverte as coisas. O filho passa a ser o pai e o pai ser o filho. Aí começa errado. Aí é complicado. Por quê? Né? Aí eu vou citar aqui um versículo na Bíblia que a Bíblia já nos ensina o que pode acontecer com nossos filhos. Né? Quando inverte as coisas, o filho passa a ser o pai e o pai passa a ser o filho. Como assim? Que quem vai impor é o filho. Eu quero isso e o pai tem que dar. Eu vou fazer isso e o pai tem que fazer por ele. Aí, meu amigo, onde é que mora o perigo? Porque vocês veem, quando o filho ele passa a não ter limite, que o pai começa a fazer todos os gostos, todos os desejos do filho, o filho automaticamente na cabeça dele, ele passa a ser autoridade entre os pais, né? E com isso, o que é que pode acontecer? Futuramente, os filhos passam a desrespeitar os pais, a desrespeitar as mães, a desrespeitar os adultos. Aí onde é que mora o perigo? Como assim que mora o perigo? Você lembra que existe um versículo lá na Bíblia que diz assim: honrai o teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. Aí você veja, se você não põe limite para o seu filho, ele, consequentemente, amanhã ele vai começar a desobedecer, ele vai começar a te desrespeitar. Se ele começa a te respeitar, o pai é o quê? O pai é a figura representativa de Deus na terra. Então, assim que o filho ele passa a respeitar os pais, ele passa a respeitar Deus. Olha onde é que mora o perigo. Aí a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra. Aí eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Pais, tenha muito cuidado, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está ajudando e a gente termina prejudicando a vida dos nossos filhos. Hoje eu entendo e agradeço muito minha mãe por ela ter me colocado para vender cocada, eu com 10 anos de idade, né? Minha mãe ter colocado eu para trabalhar vendendo dudu, que é picolé, sacolé, que muita cidade chama. Porque aqui dali veio para a minha vida como uma formação de base, que eu tinha que trabalhar para poder ter minhas coisas. Eu lembro que eu tinha uma vontade muito grande de ter um boneco de lançamento, que era do Super-Homem. E eu vendendo dudu, e eu achei esse boneco na praia. Quando eu chego em casa com esse boneco feliz da vida, que eu apresento a minha mãe se levanta de lá,
pego pelo braço e você vai levar onde você pegou. Você achou isso aonde? Não, eu achei, mãe. Não, você achou não. Você vai botar onde você pegou. E eu peguei aquele boneco, cheguei lá no mesmo lugar e deixei lá. Então, o que minha mãe quis dizer com isso? Minha mãe quis dizer que aquilo ali não era meu, né? Aquele boneco, por eu ser adolescente ou criança, você sabe que criança já comete alguns erros, isso é normal, isso faz parte da criança. Só que os pais têm que impor limite, os pais têm que ficar sempre atentos e observando, que talvez eu podia ter roubado aquele boneco. E eu fui lá, deixei lá o boneco no mesmo lugar e voltei para casa. E fiquei com aquilo na mente que eu não podia mais fazer isso. Ou eu trabalhava para poder comprar, mas se eu achasse ou se alguém me desse, eu não levaria para casa. Né? E hoje os pais, são todos, né? Não são todos, mas a maioria dos pais não fica atento a isso. Se o filho chega com um brinquedo em casa, ele não procura saber de onde foi aquilo ali. Se ele chega com a camisa, ele não quer saber. Né? Isso é muito perigoso, porque o nosso filho, ele depende muito do nosso ensinamento. Então, pessoal, isso é um alerta. Isso é um alerta para a gente que somos pais hoje. Tenha muito cuidado com seus filhos. Não hesite de mostrar pela realidade, não hesite de colocar essas pessoas para fazer alguma atividade, para trabalhar, se esforçar, mostrar que a vida não é fácil, a vida é muito difícil. Saiu uma lei da palmada que ninguém pode dar nos seus pais. Você pode dar sim. Se seu filho merecer e precisar, dê umas palmadas. Como se diz, você não vai passar do seu limite, você não vai agredir, fazer uma agressão ao seu filho, mas corrigir ele com a palminha, corrija, que amanhã ele vai lhe agradecer. Hoje, você veja que hoje em dia os filhos, hoje eles não têm mais respeito pelos pais. Né? Se o pai diz uma coisa aqui na frente de outra pessoa, ele vai lá na mesma hora, você está mentindo, mãe. Se eu fizesse isso com minha mãe na época, minha mãe dava uma porrada que quebrava meus dentes. Eu lembro de uma coisa engraçada, que minha mãe, a gente morava em uma rua, que o fundo da casa era de outra casa da vizinha. E minha mãe, logo cedo, ela tinha colocado a gente para a gente tomar café com uma 40 e mortadela. Né? Aí a vizinha, a gente tinha acabado de comer 40 com mortadela, e a vizinha chegou lá no quintal lá de casa e começou a conversar com minha mãe, falando que o filho dela gosta muito de danoninho, não sei o quê, passando para minha mãe que o filho dela tinha mais condições do que a gente. Aí minha mãe, para não ficar por baixo, que não era besta, foi. O menino agora acabou de jantar com um peito de frango, ela disse, com um peito de frango e com cuscuz. Aí eu olhei assim para ela, dei vontade de dizer, oxi, eu comi peito de frango, comi foi mortadela com 40, né? Mas eu jamais ia dizer que ela estava mentindo. Por quê? Porque eu saberia que ela ia meter a mão na minha cara naquele momento. E hoje, as crianças hoje, se fosse no dia de hoje, a maioria das crianças dizia, oxe mãe, você está mentindo, é? Então veja como é o tempo que nós estamos. Então vocês pais, tenham muito cuidado, viu? Lembre-se que seus filhos, ele tem que te respeitar, ele tem que te ouvir, ele tem que te obedecer, porque o pai é você. A partir do momento que seu filho não te obedece, ele não honra, né, o que você diz, ele passa a respeitar a Deus. Aí é onde é que mora o perigo, porque Deus, você sabe, Deus é um ser justo. E Deus disse assim, olha, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Então, enquanto ele estiver desobedecendo você, entre aspas, tudo bem, mas quando ele começar a desobedecer a Deus, né? Quando começar a desobedecer a Deus, quando ele começar enfim, ele te desobedecer a você, ele passa a desobedecer a Deus. Aí é onde é que mora o perigo. Por quê? Porque honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Entenda aí o que eu quero dizer. Se ele não honrar o pai e a mãe, a vida dele na terra vai ser curta. Vai ser muito pouco tempo aqui na terra. Então veja, paz, para você não ser responsável pela vida do seu filho curta aqui na terra. Cuide do seu filho, zele pelo seu filho, coloque limite no seu filho. Vou dar mais um exemplo aqui.
Isso não existe. Lá em casa, o meu padrasto e minha mãe, quando eles faziam um jantar, a melhor parte da carne, a melhor parte da comida, a melhor comida era deles. E o que eu vejo muito hoje, em certo lugar que eu chego, os filhos vão lá, pegam a melhor parte e deixam o resto para os pais. Se lá em casa a gente fizesse isso, o cacete comia, meu amigo. O cacete comia. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe mandava a gente cortar tabica para a gente apanhar. Então, mas hoje eu agradeço tudo a Deus e agradeço a ela por ela ter feito isso com a gente, né? Hoje a gente tem uma formação, hoje a gente sabe que Deus existe, a gente sabe que tem que respeitar os pais, respeitar a mãe, né? Por isso, pelo limite. Então, vocês pais, pelo amor de Deus, tenham muito cuidado, muito, muito cuidado, né? Imponha limite no seu filho, imponha limite. O limite é tudo, viu? A Bíblia também diz, guia, né, teu filho onde deve andar, quando ele crescer ele não se desviará dele. Então pronto, tá aí, né? Ensina teu filho onde deve andar, mostre para ele que ele não é o pai nem a mãe, ele é filho. Ele deve obediência a você, ele deve satisfação a você. Tá certo, pessoal? Hoje eu vou encerrar por aqui. Esse é o canal Experiência da Vida. Espero que eu tenha ajudado. Espero que você aí do outro lado fique mais atento a isso, né, em relação ao seu filho. Às vezes nós queremos ajudar nossos filhos e terminamos prejudicando o mesmo. Fica com Deus. Tchau. Até outro.